O discurso do Bukele na ONU, em contrapartida ao discurso do Milei, que foi um discurso padrão, cumprimento, currículo, foi certinho aquelas linhas padronizadas que você pode seguir e fazer no discurso. O Bukele, ele fez quase uma réplica. Então, o discurso do Bukele, ele partiu do cumprimento. Então, quando você vir esse vídeo aqui, procura aí Bukele na ONU. Então, você vai ver o novo discurso que ele está dando na ONU. E ele parte do cumprimento para o contexto. E o contexto dele é estabelecer as linhas sobre o que era El Salvador e sobre o que é El Salvador na gestão dele, ou sobre esse primeiro governo que ele participou, governando o país. Então ele parte do contexto de que só tinha notícias ruins sobre El Salvador, ele coloca argumento de que a guerra e as gangues de El Salvador foram trazidas de fora, e realmente foram, o pessoal era deportado dos Estados Unidos, então de que as políticas de ajuda internacional não serviam para porra nenhuma e não serviam mesmo, de que foi feito um acordo, como foi feito em vários países, inclusive no Brasil, entre políticos e criminosos, tá? Para a polícia não fazer nada, para um monte de gente não fazer nada e eles continuarem por aí fazendo o que eles querem, tá? E que era extremamente danoso, e quando ele entrou, ele tirou tudo isso. Então ele partiu para esse contexto, e porque do contexto ele vai partir para a resposta a cada crítica. Então ele diz, eu prendi muito, mas eu só prendi bandido, então todo mundo que é de bem está solto, então está acontecendo o que não acontece em outros lugares, onde as pessoas de bem estão em casa, trancadas, e os bandidos é que têm a liberdade de caminhar por aí. Então, o discurso do Bukele é um discurso meio de réplica, onde ele tenta rebater várias críticas que ele recebe, ou várias narrativas que ele recebe de governos e de mídia internacional. Em nenhum momento ele se apresenta, né? Claro que o presidente vai dizer, olha, o presidente do El Salvador, ele vai dizer quem ele está chamando para fazer esse tipo de discurso na ONU, não é simplesmente o cara chegar lá e discursar. Ele foi apresentado pelo presidente da ONU naquela ocasião, quando o presidente o chamou para discursar, mas ele não se reapresenta. E várias vezes no discurso dele, ele só fala eu. Porque o intuito do Bukele é dizer e continuar a coerência do discurso dele. Qual foi a coerência do discurso dele? Ele disse que ninguém conhecia El Salvador, a não ser pelos motivos errados, e que agora conhece El Salvador. Se conhecem El Salvador, eles também o conhecem. Então ele não precisava realmente se apresentar. Ele manteve uma coerência. Ele manteve a coerência em dizer que as pessoas não sabiam onde El Salvador era no mapa e hoje já sabem. Tá? E todo mundo, querendo ou não, vai acabar virando os olhos ou falando um certo momento sobre El Salvador. Então ele pega argumento por argumento e ele vai desfazendo tanto os argumentos contra quanto as narrativas contra. Tá? Isso também pode ser um tipo de discurso válido, principalmente para essa área política. Né? Pode ter parecido que o Bukele enfraqueceu, pode ter parecido que ele, né, precisou responder isso ali, né, na ONU, só que em uma hora você precisa responder, e você não pode responder só para a mídia do seu país, né? Você tem que aparecer, e a hora que ele tem para aparecer é essa. Então ele aproveitou muito bem e fez o discurso que todo mundo vai acabar saindo, em todos os países, vai acabar aparecendo realmente numa escala mundial, que ele não teria se ele respondesse essas críticas em um outro lugar, em um outro momento. Então, você pode parecer, para quem que não conhece, que ele tenha ficado fraco para fazer isso nesse lugar, mas é o único lugar que ele tem, né? E aí sim entra em contraponto com o que ele disse, que teria esse escalonamento mundial, para que ele possa responder a todo esse pessoal, para que ele possa mostrar o que ele está fazendo. Então foi um discurso num formato diferente e com objetivos diferentes do de Milley. O de Milley foi um discurso padrão, um discurso de apresentação, um discurso de dizer, olha, nós não aceitamos essas ideias, nós temos essas outras ideias, defendemos tais coisas. Então ele está mostrando
E o outro também está mostrando, só que o outro está mostrando o que já fez, as consequências do que ele já fez e tentando desfazer as coisas que a mídia e que outras narrativas, os argumentos contras que possam ter contra ele, numa forma mais internacional, que quando as críticas acontecem, né, como as críticas acontecem, basicamente acabam saindo também lá fora, porque o cara tem a voz dentro do país dele, mas os inimigos têm a voz fora dos países ali. Tem os inimigos sempre saem ali no jornal inglês, no jornal espanhol, sai alguma coisa da Europa. Sou o professor Manuel, aqui do Kaizen, analisando os discursos e os formatos dos discursos, principalmente a parte dos formatos de discursos e os objetivos de alguns presidentes que se apresentaram na ONU. Professor, quando é que eu posso fazer um discurso ou uma apresentação dessa do Bukele? É praticamente o que um advogado faz quando vai defender alguém, é praticamente o que alguém vai fazer para defender um ponto de vista, né? Defender uma tese, talvez, de críticas que estão acontecendo. Então, você precisa tanto entender o formato do Milley, como entender esse formato do discurso do Bukele.